As histórias de reencontros são mais do que meras narrativas. Elas representam a força do amor que encontra espaço mesmo nas cicatrizes mais profundas. Cada reencontro familiar traz consigo um peso de expectativas e de memória. Os sentimentos se entrelaçam e, muitas vezes, o que se busca neste momento é um vislumbre da paz que um dia existiu. Esses são alguns dos trechos de Minha Família em Tons de Rosa, obra em vias de ser lançada aqui em Caxias do Sul, idealizada pela nossa querida amiga Cléo Araújo, que preside a ONG Construindo Igualdade, também ex-vereadora desta casa e que nos brinda com a sua presença aqui no estúdio da TV Câmara Caxias. Cléo, uma honra tê-la conosco aqui. Obrigada, Fábio. Obrigada, equipe. Honra é nossa de estar aqui com vocês. Nós temos aqui uma pesquisa, e nós vimos conversando antes, a partir da experiência na ONG Construindo Igualdade, e o livro tem um propósito muito mais do que dialogar com a comunidade LGBTQIA+, com aqueles que não são dessa comunidade, mas possuem familiares e, sobretudo, filhos, que em algum momento se identificam e aí começa um conflito familiar, digamos assim. E eu gostaria que tu começasses ampliando isso, porque o livro nasce de uma rotina dentro da ONG. Digamos assim, tu não tomaste a iniciativa de escrever o livro, ele foi sendo escrito e agora temos ele aqui. Isso, um pouco também foi a rotina que eu passei, né? A minha trajetória de vida, muitos conhecem, né? Que eu fui excluída da minha família muito jovem. E com isso nós, no futuro, pensamos o que a gente pode fazer. E no meu trabalho na ONG, né, no acolhimento, que vai fazer 4 anos hoje da Casa de Acolhimento, dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Combate à Homofobia, nós passou 203 pessoas pela casa. É uma casa com incentivo popular. E com isso, cada momento eu chegava em casa com uma angústia, com a dor no peito. Então, foi assim, eu preciso colocar isso, desabafar. Como fazer isso? Aí eu sentava na frente do computador e começava a digitar. E muitas das vezes eu me pegava chorando, porque eu via muitas das vezes a minha realidade, que só mudava de personagem e colocava ao mesmo tempo. Se repete a história. Isso. E aí, como que eu posso fazer? Daí eu nem imaginava, Fábio, que poderia se virar um livro. Foi através de uma conversa com uma amiga minha, que ela falou assim, não, podemos pensar nisso daí. Eu disse, não, está escrito. Mandei para ela assim, Cléo, isso é um livro. Precisamos colocar isso. Aí eu disse, mas eu não sou escritora. Eu sou advogada, então o que a gente pode fazer? Daí ela falou assim, não, vamos pensar no livro, mas usa o teu sentimento, pensa em termina, porque ele não estava terminado. Eu acho, para mim, faltava algumas coisas. Aí foi onde a gente começou a ver algumas realidades dentro da ONG. Por exemplo, esse trecho que tu traz, ele é de uma menina deficiente auditiva que passou pela casa. E ela veio de Manaus para cá. E ela, porque aqui na UX tem um curso que é Libras em Pedagogia. Ela veio para cursar esse curso. E como ficou sem condições financeiras, sem o apoio da família, foi morar na casa com a gente. Eu tenho uma grande dificuldade, que eu converso, eu não sei falar em Libras, já fiz o curso várias vezes, mas não consigo ainda aprender. Mas é um objetivo meu. Né? E com isso a gente acabamos ali. Então, alguns pedaços ali, ela me falava. E assim, como que eu posso chegar e transformar isso em realidades para que a gente possa mudar outras realidades? Foi onde nasceu Minha Família em Tons de Rosa. E o livro, ele apresenta os personagens propositalmente, ele é baseado em fatos reais, para as pessoas não é uma ficção, de fato são histórias que existiram e que persistem, mas variando e sempre pelo primeiro nome. Vamos supor, Cléo, eu vou apresentar como Bruna, sei lá, então é só o primeiro nome e ainda trocando, né? Isso mesmo. Então a ideia da gente mudar alguns nomes, né?
realmente para que as pessoas possam se entender nessas histórias contadas. E nessas mesmas histórias ali, talvez tenha a história do Paulo, mas talvez não seja o Paulo, seja o Edson, né? Seja a Mica. Então, seja várias histórias com pessoas diferentes como a minha, que só muda de personagem. E uma das coisas que a gente... não sei se tu vai fazer essa pergunta, mas... o porquê minha família em tons de rosa? Que foi também um grande problema na hora que a gente pensa um livro, né, para quem é leigo como eu e nunca escreveu um livro, né, o porquê. Aí eu pensei assim, o rosa lembra do amor. E é isso que nós, LGBTs, queremos da nossa família. Um aspecto de ternura. Né? Isso. E é isso que nós queremos da nossa família, principalmente nós como filhos, né, e filhas. Então, se a gente não recebe o amor de quem nos dá a vida, né, que é nosso pai, nossa mãe, de quem que a gente vai esperar o amor? Que eu penso e que o livro traz que o amor de pai e de mãe ele tem que ser incondicional. Não importa se eu sou LGBT, se eu sou uma mulher trans, se eu sou uma prostituta ou se eu sou uma bacharel em direito. O importante é que eu sou filha do seu Luiz com a dona Joana. Então, isso nunca ninguém vai mudar. O marido e a esposa podem se separar e vai viver cada um a tua vida. Agora, eu nunca vou deixar de ser filha da dona Joana. Eu nunca vou deixar de ser filha do seu Luiz. A minha falecida mãe tinha uma frase que ela sempre falava, não existe ex-filho. Né? Pode ter ex-marido, ex-qualquer coisa, mas ex-filho não existe. Um termo do qual nós tratamos aqui antes de irmos ao ar no nosso bate-papo é a diferença entre aceitação e entendimento. Né? Porque aceitação parece o seguinte, você tem que conquistar do outro o fato de tu seres algo. Quer dizer, não, aquela pessoa precisa entender. E essa relação entre pais também é difícil porque sempre tem uma certa hierarquia, né? Aquela figura dos pais e tal. Mas eu gostaria que tu comentasses um pouco isso, entre a diferença da aceitação e do entendimento, e que é o recado que, em última análise, o livro tenta passar. Isso é uma das coisas que a gente também analisa, inclusive a gente coloca dentro do livro, que o porquê eu, como LGBT, tenho que falar para o meu pai e para minha mãe que eu sou LGBT. Acho que muitas das pessoas me viram muitas das vezes falar sobre isso. E o meu irmão, que é garanhão, que pegou várias mulheres, não precisou falar, eu sou heterossexual, não precisa. É natural. Só que essa falta e sensação de você estar num ambiente, que essa é uma análise que eu tive no decorrer desse meu trabalho na questão do acolhimento. Nessa questão... do meu entender, primeiro como pessoa, como indivíduo, que estou construindo a minha identidade, e depois me entender com a minha identidade, com a minha família. E entender que isso não vai mudar nada. E a tua família te entender. E a minha família me entender. Só que não precisa, ela precisa me entender e me respeitar ao mesmo tempo. E me respeitar, muitas das vezes, não é me tratar diferente do outro, mas sim continuar me tratando normal, como sempre tratou meu irmão, a minha irmã, né, os meus primos. Então a gente acaba tendo isso. O livro a gente traz essa realidade. E também me traz uma realidade da questão muito importante do eu e aonde eu estou. Por exemplo, hoje nós temos um alto índice, que eu estava te falando, Fábio, inclusive aqui em Caxias, das pessoas LGBTs estarem entrando muito em depressão, né? E a gente acaba entendendo o principal motivo, que é hoje uma sociedade, quando eu saio para a rua, ela me cutuca, né, quando eu passo, o que eu falo que é a síndrome do cotovelo, né, que a gente, quando vê alguma coisa diferente, a gente acaba tendo alguém que ela foge do contexto, a pessoa vai fazer um cutuco ali para mostrar que ela está ali. E é isso que a gente passa, é isso que eu passo quando eu saio na rua. E eu sempre comento também, e tenho muito debatido nessa tecla, aqui em Caxias eu sou conhecida e respeitada, e mesmo assim eu passo por alguns constrangimentos. Semana passada, eu indo para Porto Alegre, passei um constrangimento muito sério dentro da rodoviária.
Então a gente acaba entendendo que o ódio das pessoas antigamente era velado, hoje não está velado. E esse ódio, o que ele está me prejudicando? A minha pessoa contra o ser humano. Aí a gente traz o contexto das clínicas estarem com bastante pessoas LGBTs e o que isso causa na complexidade familiar? É um problema muito sério, porque a gente vem do contexto familiar que não respeita a gente acaba indo para uma sociedade que abobina a minha existência, que não aceita a minha existência. Se eu estou na área jurídica que eu estou hoje, mesmo assim é uma imposição minha, porque se não for assim eu não consigo, né, fazer o meu trabalho. E muitas das vezes a gente acaba não entendendo. Daí eu trago para você algumas realidades, por exemplo, como que aquela menina que é deficiente auditiva, que é uma mulher trans, é afrodescendente, ela vai se colocar num contexto assim. Então, se a própria família não entendeu ela, a sociedade não entendeu ela, o que eu vou fazer? O mundo não é para mim. E o livro a gente traz esse aconchego, que o mundo é para todos, nós precisamos mostrar que existimos, que precisamos construir uma cidade boa e justa para todo mundo e estamos aqui. Então, por isso que a gente pensa numa família em tons de rosa, porque o rosa, ela pode ser o rosa pink, ela pode ser rosa bebê, ela pode ser aquele rosa bem ali, né? E a gente acaba entendendo que o rosa, além de tudo, ele fala do amor, ele fala principalmente do amor que pode passar assim, do pai e da mãe. Então, essas duas pessoas, elas são fundamentais para uma construção e um pilar para uma pessoa melhor na nossa sociedade. Cleo, nós vamos dar uma breve pausa no nosso bate-papo e para quem está nos acompanhando, continuem aí. Hoje o Café com Letras tratando de minha família em tons de rosa. Já voltamos. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, união e reconstrução. Estamos de volta com Café com Letras, hoje recebendo aqui a Cleo Araújo, presidente da ONG Construindo Igualdade e ex-vereadora desta casa. Aliás, a primeira vereadora trans na história de mais de 130 anos aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Cleo, vimos conversando do aspecto das cores e de toda a conotação de amparo, de acolhimento, de entendimento no âmbito familiar. Nós temos aqui uma ilustração muito simbólica, eu vou pedir que a nossa equipe pegue aqui logo na câmera lateral, que é um quarto com a roupa de cama e ela no arco-íris. E no nosso intervalo, tu vinhas me comentando, e até eu te confesso que não sabia. O arco-íris, ele é sempre estigmatizado como a representação LGBT. E tu me disseste, não, o arco-íris, ele é a potência de todo mundo, inclusive daqueles que não são LGBT. Tu imagina, Fábio, quando a gente vê um arco-íris, eu fico muito feliz. Né, dá uma alegria muito grande, né, a gente fica muito alegre. E quando a gente se fala de empoderamento e de cores, é isso. Nós vivemos num país que nós temos indígenas, nós temos negros, nós temos, sabe, mulheres, homens, né, vários aspectos. E é isso, o arco-íris, ele representa isso. Claro que nossa bandeira representa um arco-íris, porque dentro da nossa população, nós temos essa soma. E o movimento LGBT, ele nasceu baseado dentro do primeiro movimento do Brasil, né, que foi o movimento negro, que foi pela luta pela libertação. Então, hoje, o movimento LGBT é um dos movimentos muito forte, que traz esse contexto de libertação para todas as pessoas, né? Então a gente trabalha muito nesse sentido. A largada do livro, ela é
como se diria no popular, um soco no estômago aqui, porque nós temos um corte de precipício, quer dizer, pessoas sem perspectiva, né? E dialoga muito com o final do nosso bloco anterior, quando tu falavas de depressão, de baixa autoestima, de dificuldades de se encontrar no seu próprio meio entre o público LGBT. E o livro tem esse propósito de traçar um fio condutor. Você começa no precipício e você termina num momento um pouco mais acolhedor. A obra se propõe a isso. Eu gostaria de pegar essa ilustração aqui emblemática, Cléo, na medida em que o livro também traz muitas informações atuais e que nos chocam, de agressões, mortes ao público LGBT, que nós já temos também no caso das mulheres com feminicídios e tal. Então é uma realidade que também, infelizmente, exacerba também no público LGBT. Ele aumenta muito. Sabe que o Brasil ainda continua sendo pelo 16º ano, o país que mais mata pessoas trans, assim como eu, né? Que mais mata pessoas LGBTs por ser LGBT, né? A gente fez no início deste ano uma caminhada e finalizando com a celebração ecumênica, Fábio, pela vida dessas pessoas trans que foram ceifadas desse convívio, desse plano. E a gente pôde notar alguns comentários, né? Quando saiu a matéria no jornal, a gente pôde notar o ódio ainda das pessoas que se escondem atrás de um teclado. Tu consegues encontrar um motivo claro e objetivo para isso? Por que esse ódio? Primeiro, e eu falo que não é um ódio por não entender. É um ódio de não aceitação de si próprio. Porque a partir do momento que você tem ódio de uma coisa, é porque você não conseguiu ser aquela pessoa. Eu digo isso porque por muitos anos, antes de você ver a Cléo aqui, eu me sentia angustiada. Não com ódio, mas angustiada por não conseguir fazer uma faculdade, por não conseguir ter uma família, sabe? Então a gente se sente angustiada. Porém, e aquele momento que eu fiquei presa dentro dos meus 11 aos quase 15 anos de idade, dentro do prostíbulo e sendo explorada sexualmente, violentada todos os dias, porque uma criança não sabe nem o que é sexo, então eu me senti com ódio de mim e do mundo, sabe? Eu não sabia nem o que fazer da minha vida. Eu tive que escutar uma pessoa me falar que primeiro eu tinha que me amar. Aí foi isso que eu fiz, começar a me amar. E isso foi uma pessoa trans que falou isso pra mim. Aí a partir daquilo, aquela angústia, aquela raiva, autoestima, ela começa a se passar. Passa integralmente, porque é uma marca que fica. Não passa, Fábio. Eu dizer para você, sinceramente, não passa. Pelo que eu passei, por essas 203 pessoas que passaram pela casa de acolhimento, elas não passam. Mas ela ameniza. E a gente tem que dar um passo e virar uma página. E cicatriza? Não cicatriza. Não cicatriza. A gente precisa entender que a gente precisa viver. E aí eu tenho que escolher 2 momentos. Eu vou viver angustiada, mal comigo e mal com o mundo, que é o que acontece com essas pessoas que deixam mensagens negativas em tudo, né? A própria Câmara de Vereadores, quando eu assumi aqui um período, nossa, uma matéria aqui foi feita, acho que foi você, né? Foi ali, deixaram vários comentários negativos, né? E essas pessoas, e eu lembro de um comentário que eu fiz ainda, eu disse, olha, em 2024, coloca o teu nome também, né? Se eu posso, você também pode, em vez de você ficar aqui atrás de um teclado. E foi bem isso que eu aprendi na minha vida. Todo mundo pode, todo mundo tem o seu momento. E se agora você precisa fazer que esse momento exista. É necessário você entender que o seu momento é você que faz ele. E aí eu trago para você uma questão do livro, que é uma coisa que está muito hoje acontecendo, a depressão muito forte dentro da nossa comunidade pela essa aceitação, quando a pessoa auto se descobre LGBT.
que nós não somos induzidos ou induzidas a serem LGBT. Não, nós se descobrimos LGBT, né? Como tem toda, assim, a pessoa cresceu, passou por puberdade e tal ali, é a mesma coisa, não muda nada. Mas talvez demore também pela repressão, né? Isso, pela repressão cultural, digamos assim. Mas a questão, Fábio, que eu te trago, é a questão da aceitação. O que o meu pai vai pensar? O que a minha mãe vai pensar? Meu pai vai me bater, minha mãe vai me... Sabe? O que vai acontecer? Aí, quem que acaba sendo meu melhor amigo? A minha professora. Quem que vai ser o meu colega? Sabe? Que muitas das vezes, inclusive, essa criança LGBT, ela passa por muitas violações fora de casa. Porque muitas vezes não é que o pai e a mãe não sabem. Eles enxergam que o filho é LGBT, mas em vez de dar o apoio, coloca 2 fendas no olho e finge que amanhã ou depois vai mudar. Eu vou pedir que nessa reta final, Cléo, tu esclareças também o propósito do livro. Nós temos a meta aqui. Eu falo nós porque, enfim, acho muito legal a causa e só o fato de estar te entrevistando aqui também já é uma forma de contribuição da TV Câmara a esse propósito. Enfim, a meta, então, de comercializar 2.000 exemplares para a construção de uma sede. Hoje vocês não têm uma sede própria da ONG Construindo Igualdade, e aí depois o caminho inverso. Cumprindo um propósito, o livro se tornar, então, de domínio público e gratuito. Isso mesmo. Muitas das pessoas perguntaram, por que está doando esse livro? Eu falei assim, bom, eu escrevi um livro com coração e o livro, ele não pode ser meu, ele tem que ser da sociedade. Só que neste momento nós temos uma meta, como tu bem trouxe, que é uma sede para a ONG Construindo Igualdade, né? E essa sede, ela vai ser fundamental para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Centro de referência, né? E com isso nós temos o objetivo de vender 2.000 livros. Esses 2.000 livros, no valor de R$100 cada livro, né? Ele vem com um marca-texto bem bonitinho, né? Esse aí não veio, que eu esqueci depois que eu estava olhando. Aí depois disso, Fábio, nós não queremos ficar com esse livro. Nós vamos deixar ele aberto para que as pessoas possam imprimir, possam ler, sabe? Porque isso aí é um material de ampliação de trabalho. Não posso eu querer um livro que outras pessoas lá no futuro tenham a mesma realidade que eu tive e talvez esse livro naquele momento vai ali. Muitas das vezes aquela pessoa que lê o livro, ela não entendeu o recado ali, mas a pessoa que está passando pelaquela problemática, ela vai entender o recado e vai realmente ajudar ela. E essa pessoa vai conseguir ajudar outras pessoas, porque tudo vira uma corrente. Sim, é uma corrente do bem, né? Uhum. Então, Cléo, eu quero te agradecer imensamente, assim como na tua posse lá atrás, como vereadora suplente, eu lembro, emocionou todo o plenário, todos nós. Aqui esse bate-papo, como sempre, e todas as conversas contigo, são, em última análise, uma aula de ser humano. Uhum. Então, te agradeço muito mesmo, foi um privilégio poder conversar contigo e oxalá que toda a comunidade caxiense entenda a proposta da obra e cada um dentro das suas possibilidades ajude, né, nesse entendimento de mais humanização, digamos assim, que é isso, né? Uhum. Entender e contribuir para que mais pessoas entendam. Eu quero fazer um convite para você e para todo mundo que está nos assistindo, que no dia 14 de maio nós vamos estar fazendo o lançamento oficial do livro. Vai ser no Hortovaz, vai ser gratuito. Nós vamos fazer, primeiro momento, nós temos um documentário da Casa de Acolhimento, né? Nós vamos fazer às 19 horas o passamento do documentário, depois um bate-papo, né? E depois o lançamento do livro. O livro vai ser comercializado lá também. Neste primeiro momento nós temos 200 exemplares, né, que a gente conseguiu adquirir neste momento. E depois a gente vai adquirindo outro. Então quero convidar você e toda a sociedade caxiense para estar no dia 14, às 19 horas, a bater um bate-papo, para poder participar. É gratuito. A gente está só sugerindo que a pessoa possa levar ou um agasalho ou um cobertor, que nós vamos doar
para o Natal quentinho de Caxias, né? Que a gente precisa ter um Natal aqui mais... Perdão, Natal não. Uma Páscoa? Uma Páscoa não, um inverno, o inverno mais quentinho. Olha, então, já tô querendo que o ano acabe. Nós estamos na Páscoa e tem o inverno. Mas foi intencionalmente. O ano mais quente, então. Mas foi intencionalmente porque o Natal ele é muito acolhedor. Exato, então, quando a gente pensa em uma sugestão de doação, a gente sugere um agasalho ou um cobertor, é para que uma pessoa que esteja passando frio, ela possa se sentir quente. Então, seja muito bem-vindo e até o dia 14. Até o dia 14 estaremos lá. Muito obrigado, Cléo. Acabamos de conversar, então, aqui com a Cléo Araújo, presidente da ONG Construindo Igualdade, agora escritora também, e que acaba de nos brindar aqui, ex-vereadora desta casa também, não quero demais dizer, e acaba de nos brindar, então, aqui com a obra Minha Família em Tons de Rosa, em vias de ser lançada aqui em Caxias do Sul, no próximo dia 14 de maio, às 19 horas, no Ordovás. Falei certo, Isso né? mesmo. Como sempre também, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.